Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo da combinatória, os problemas de contagem. Na última aula estudamos os arranjos simples e na aula de hoje estudaremos as permutações simples. E aqui vos fala o professor mestre Aristônio Almeida. Vamos juntos. Bem, pessoal, o que são permutações simples? Bem, vocês lembram da aula anterior que esse termo simples refere-se ao fato de não haver repetição de elementos nos grupos que vamos formar. Permutações, vocês verão que, como a própria palavra sugere, é quando eu tenho um grupo que eu apenas mudo a posição dos elementos. Então, veja bem, já sabemos que arranjos simples são grupos em que a ordem dos elementos importa e não há repetição. Bem, se eu tenho um arranjo em que o número n é igual ao p, ou seja, eu tenho n elementos, e quero formar grupo de p elementos, mas o p é igual ao n, ou seja, eu tenho n elementos e quero formar grupos de n elementos. Então, estou diante de uma permutação simples. É assim, pessoal. Digamos que eu tenho 5 pessoas e quero formar uma sequência onde a ordem importa de 5 pessoas. Por exemplo, 5 pessoas para sentar em 5 cadeiras enfileiradas. Ok? Eu quero formar um grupo de 5 onde a ordem importa, porque é diferente sentar numa cadeira ou sentar em outra cadeira. Então, eu tenho uma permutação. O que eu posso fazer aí é mudar a posição desses 5 elementos. Indicamos a quantidade total de permutações simples por P de n. E obtemos esse valor com a seguinte fórmula. P de n, que é um arranjo de n a n. Jogando aqui na fórmula, nós chegamos com n fatorial. Ou seja, a permutação simples de n elementos é n fatorial. Ou seja, é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. Ok? Permutação simples, pessoal, é todo arranjo de n elementos distintos tomados n a n. E a quantidade está aqui, como eu já vos disse, n fatorial. Vamos deixar isso mais claro através de exemplos. Veja bem, uma vez por ano, Dona Fátima, que mora no Recife, visita parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. Nós temos aí 5 cidades que ela visita seus familiares. De quantas formas distintas ela pode escolher a sequência? Olha o termo aqui, pessoal. Quando fala sequência, sequência é porque a ordem importa. Então, ou é permutação ou arranjo. Nesse caso, como eu quero a sequência de cidades a visitar, ou seja, eu quero formar uma sequência de 5 cidades num grupo de 5 cidades, é um arranjo de n a n, ou seja, o tanto que eu quero formar no grupo é o tanto de elementos que eu tenho, eu estou diante de uma permutação de quantos elementos? De 5 elementos. Tá certo? Lembrem-se, isso aqui para o item A. Lembrem-se que uma permutação de n elementos é dada por n fatorial. Por que eu estou diante de uma permutação de 5 elementos, pessoal? Ficou claro para todos? Eu tenho 5 cidades para ela visitar, né? Então, veja bem. Eu quero formar um grupo de 5 e um total de 5 onde a ordem importa. Eu tenho a permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. E o que é mesmo 5 fatorial, pessoal? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo esse produto, dá igual a 120. Professor, você sempre nos fala que o resolver pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, ele é imprescindível. Dava para resolver esse problema pelo princípio multiplicativo sem usar a fórmula? Com certeza, pessoal. Você ia raciocinar o seguinte, ela tem que fazer 5 escolhas, que é a ordem que ela vai visitar. Para escolher a primeira cidade, ou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta cidades a serem visitadas. Para escolher a primeira, ela tem um total de 5. Ela pode escolher ou Caruaru, ou João Pessoa, ou Petrolina, ou Maceió, ou Garanhuns. Então, ela tem 5. Para a segunda, ela já escolheu uma, sobram 4. Para a terceira, sobram 3. Para a quarta, ela já visitou 3, sobram 2. E para a quinta, ela já visitou 4, sobra apenas uma. Perceba que deu 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mesmíssimo resultado. Ok?
Então, é totalmente possível resolver sem a fórmula, usando apenas o princípio multiplicativo. A fórmula é uma forma de resumir a ideia, de organizar essa ideia, né? E aí transforma-se numa fórmula, ok? Bem simples de entender. Claro, pessoal? Agora vamos para o item B. Olha que legal no item B. De quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina? Então, ela quer escolher a ordem de 5 cidades, mas já foi garantido que ela termina a visita em Petrolina. Aqui não há mais o que escolher. A última é Petrolina. Se eu já tenho certeza que a última é Petrolina, sobram quantas cidades para ela escolher a sequência? 4, concordam? Para colocar em quantas posições? 4. Então, eu estou diante, nesse item B, de uma permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4, 3, 2 e 1, que obviamente dá igual a 24. Olha, se você for resolver também pelo raciocínio, você vai chegar à mesma conclusão. Como Petrolina já está escolhido, o problema garante que ela vai terminar a visita em Petrolina, sobram 4 cidades para cá, aí ela escolhe uma, ficam 3 para cá, já escolheu 2, fica 2 para cá e uma para cá. Percebam que dá a mesma coisa. Ficou claro, pessoal? Está clara a ideia do que são permutações? Como a própria palavra diz, é quando eu apenas mudo a posição dos elementos. É quando eu quero formar uma sequência de N elementos de um grupo que tem N elementos. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas e eu quero formar uma fila indiana. Fila indiana é uma fila em que um fica atrás do outro. As filas mais comumente utilizadas em bancos, em locais que você está esperando, ok? Então, o que é que eu posso fazer de grupos diferentes? Só mudar a posição das pessoas, ou seja, uma permutação de 5 elementos. Vamos a mais um exemplo. Considerando os anagramas da palavra Brasil. Professor, o que são anagramas? Pessoal, anagrama é quando eu tenho combinações diferentes de letras. Por exemplo, na palavra amor, um dos anagramas da palavra amor é Roma. Anagrama é quando eu mudo a posição das letras de uma palavra. Todas as posições possíveis dessas letras são os anagramas. Agora veja bem, pessoal, por que eu digo anagramas e não palavras? Eu poderia dizer quantas palavras dá para formar com as letras da palavra Brasil. É que dependendo da ordem não forma palavra. Por exemplo, se eu botar a ordem, o anagrama da palavra amor, escrevendo R-M-A-O, R-M-A-O, isso não forma uma palavra da língua portuguesa. Por isso a gente usa o termo anagramas. Anagramas significa, assim, uma explicação bem simplista, mas inteligível, é a combinação possível, ou os anagramas são as combinações possíveis de letras de uma palavra. No caso aqui, quantos são os anagramas da palavra Brasil? Item A. Ele pergunta no item A. Qual o total de anagramas? Pessoal, o Brasil tem quantas letras? 6. Formar anagramas é só permutar as letras. Então, vocês concordam que eu estou diante de uma permutação de 6 elementos? Isto é, 6 fatorial, que dá 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E fazendo esse produto, dá 720. Ou seja, existem 720 anagramas diferentes da palavra Brasil. Entendido? Esse problema dos anagramas é um problema clássico no estudo das permutações. O que significa dizer que um problema é clássico? É que em qualquer livro que você abrir que esteja trabalhando permutações, é altamente provável que você encontre esse problema sobre anagramas. Nas provas, nos concursos, no Enem também, é bem provável cair problemas. Volta e meia poderá ocorrer problemas sobre anagramas. Vamos para o item B. Vamos fazer a interpretação aqui do item B, pessoal. O item B diz: quantos do total de anagramas começam com B?
Aqui já tem uma exigência. No item A não tinha nenhuma exigência. Foi direto 6 fatorial. Pessoal, se ele está dizendo que começa com B, o que isso significa? Que nós vamos fixar o B na primeira posição. O B não pode sair daí. Então, das 6 letras que eu tinha para permutar, como obrigatoriamente o B será a primeira letra, sobram 1, 2, 3, 4, 5 letras a serem permutadas. Portanto, estamos diante de um P5, ou seja, uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial, que fazendo as continhas é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 anagramas. Ou seja, existem 120 anagramas da palavra Brasil, que começa com a letra B. O item C, raciocínio semelhantíssimo, apesar da pergunta ter sido feita diferente. Olha, quantos terminam com L? Se eu fixar o L na última posição, também sobram 5 letras a serem permutadas. B, R, A, S, I. Ou seja, mais uma vez, eu estou diante de uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Finalmente, no item D, quantos começam com B? Fixamos o B na primeira posição e terminam com L. Fixamos o L na última posição. Sobra 1, 2, 3, 4. Se fixarmos, atenção pessoal, se fixarmos o B e fixarmos o L, sobram 4 letras R, A, S, I a serem permutadas. Ou seja, eu estou diante de um P4, ou de uma P4, já que é uma permutação. Isto é, 4 fatorial, que dá igual a 24. Perceba que eu resolvi todos pela fórmula, mas todos poderiam ser resolvidos usando direto o princípio multiplicativo. É que permutações a gente ganha um tempinho usando a fórmula, ok? Já arranjos, a gente perde um tempinho usando a fórmula. A gente ganha um tempo aqui no raciocínio, na arrumação do problema, que depois tem que fazer a continha, né? Você poderia pensar assim, eu fixei o B, fixei o L, sobraram as letras R, A, S, I, portanto, para essa posição aqui, eu tenho 4 possibilidades. Uso uma, sobra um 3 para cá, uso outra, sobra 2 para cá e sobra 1 para cá. Dá a mesma coisa, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 4 fatorial. Ficou entendido, pessoal? Vamos trabalhar mais um exemplo de permutação. Vamos lá. Em uma mesma prateleira de uma estante, há 10 livros distintos. 10 livros, pessoal, distintos, ou seja, os 10 livros são diferentes entre si. Sendo 5 de álgebra, olha, eu tenho 5 de álgebra, então eu vou anotar assim. A1 aqui quer dizer álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, álgebra 4, álgebra 5. Eu tenho 5 livros de álgebra, mas eles são diferentes entre si, ó, são distintos. 3 de geometria, eu vou chamar geometria 1, geometria 2 e geometria 3. E 2 de trigonometria, trigonometria 1, trigonometria 2. De quantos modos distintos podemos arrumar esses livros nessa prateleira? Enfileirá-los na prateleira, se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Veja que tem uma exigência. Se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Pessoal, se não tivesse nenhuma exigência, se a pergunta fosse, eu tenho 10 livros, de quantos modos eu posso organizar esses 10 livros na estante? Enfileirados. Seria uma permutação de 10 elementos, que daria 10 fatorial, que dá um número gigantesco aqui, né? Dá para fazer a conta. O ideal é fazer mesmo na calculadora. Dá para fazer na mão, né? Mas essa não é a solução desse item. Por que esta não é a solução desse item, professor? Se eu tenho 10 livros e quero enfileirar esses 10 livros. Olha, pessoal, esta não é a solução porque houve uma exigência. Eu quero que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos. Este é um problema também clássico, quando alguns elementos têm que permanecer juntos. Ó, pessoal, para que os elementos permaneçam juntos, nós vamos raciocinar do seguinte modo. É como se a gente amarrasse eles num único grupo. Todos os de álgebra vão formar um grupo. Quando eu permutar, eu terei que levar o grupo todo junto, porque senão eles não ficarão juntos. Todos os de geometria também formarão um novo grupo.
e os de trigonometria formarão outro grupo. Para eles permanecerem juntos, eu não posso, por exemplo, tirar um de trigonometria, jogar bem aqui nesse meio e o de geometria para cá. Isso não vale, porque senão eu separo os do mesmo assunto. Então, eu estou diante de uma permutação de quantos elementos nesse caso? Primeiro, você permuta os grupos. Você pode permutar os grupos. Então, você tem uma permutação de 3 grupos. Eu permuto primeiro por fora. Esse tipo de problema ocorre o que eu costumo chamar, assim, de um modo bem simples, mas bem inteligível, que você tem que permutar por fora nos grupos e depois você tem que permutar dentro do grupo. Porque ele disse que esses elementos do mesmo assunto, por exemplo, os 5 de álgebra, têm que permanecer juntos. Mas ele não disse a ordem. Eu posso ter esse álgebra 1 aqui, mas eu posso ter o álgebra 1 no final. Então eu permuto os grupos, é o que eu estou chamando de permutação por fora, agora eu vou e permuto por dentro, ou seja, dentro dos grupos. Nesse primeiro grupo aqui eu tenho 5 elementos, então eu tenho uma permutação de 5 elementos. Aí eu vou no segundo grupo, eu tenho 3 elementos, eu tenho uma outra permutação de 3 elementos. E no último grupo, eu também posso permutar os 2 elementos, eu tenho uma permutação de 2 elementos. Então a solução desse problema é a permutação de 3, que 3, professor, os 3 grupos, depois a permutação de 5, esses 5 elementos, 3 e 2. Portanto, dá 3 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Você multiplica tudo isso. 3 fatorial é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Só desenvolver, né? 3 fatorial é porque é 3 vezes 2 vezes 1. 5 é 120, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 é 6, pelo mesmo motivo. E 2 é 2, porque 2 vezes 1, 2. Aí é só fazer as continhas, né, pessoal? 6 vezes 120, 720. 720 vezes 6. 6 vezes 700 dá 4.200. Com 120, 4.320 vezes 2 dá 8.640. Ó, pessoal, fiz as contas aqui totalmente mentalmente. Então, espero não ter errado nenhuma conta. Se eu tiver errado, vocês me perdoam aí, tá certo? Que eu não sou Deus, todo mundo erra, mas acredito que não. Vou até fazer de novo aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 12 dá 144, dá 1.440. 6 vezes 1.440, 6 vezes 1.000 dá 6.000. Vezes 400 dá 2.400, faz 8.400. Com 240, 8.640. Tá corretinho, ó, pessoal. Isso aqui é a solução do número de formas diferentes que eu posso organizar esses 10 livros na prateleira. Pessoal, vocês entenderam esse problema em que eu tenho que perguntar por dentro e por fora? Tá claro? Olha, só para ficar mais claro, aqui nesse mesmo espaço, se eu dissesse assim, ó, eu tenho 7 pessoas, o pai, a mãe e 5 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e filho 5. E eu quero colocá-los eles sentados numa fila, num banco que tem 7 lugares, só que eu quero deixar o pai e a mãe, o casal, sempre juntinhos. Então, qual seria a solução desse problema? Com o casal sempre juntos. Casal permanecendo juntos. Então, eu juntaria os dois, amarraria os dois. Agora, os filhos, eu não disse que eles precisam ficar juntos. Tá certo? Então, nesse caso, eu teria uma permutação de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o casal está junto. Permutei por fora os 5 elementos que não são obrigados a ficar juntos e o casal tem que ficar junto. Aí eu venho e permuto dentro do grupo. P2. Então a solução desse problema seria P6 vezes P2. P6 é 6 fatorial, P2 é 2 fatorial. É só fazer as continhas, né, pessoal? Isso aqui dá 720 vezes 2, que dá 1.440. Vocês me entenderam? Ficou claro, pessoal? Problemas em que o número de elementos só precisa mudar as posições são problemas de permutações. E uma permutação de n elementos é n fatorial. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.